Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Vamos fazer a nossa prece, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Gratidão, meu irmão. Graças. Deus te abençoe, boa palestra. Aproveita. Queridos irmãos, queridas irmãs, nunca precisamos tanto refletirmos a respeito da relevância do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Parece-nos que estamos no mundo em que muitas vezes nós percebemos que há a predominância do mal. Todavia, nós inferimos, nós concluímos desta forma, porque ainda trazemos em nós uma miopia espiritual, uma trava em nossos olhos a respeito de como é a providência divina em nossas vidas. Na verdade, há a predominância do bem, mas ainda espíritos perfectíveis que somos, acontece que o quadro material da terra se apresente desta maneira. Nós não ignoramos que a humanidade, nós somos espíritos criados por Deus para que um dia sejamos felizes e felizes para sempre. E estamos cientes que trazemos em nós potências espirituais em desenvolvimento. Portanto, a transformação individual, ela vai se expandindo e com certeza o nosso planeta Terra também vai se transformando. E quando eu falo planeta Terra, eu falo o grau evolutivo do mundo a qual estamos vinculados temporariamente. Existem aqueles que ignoram a importância do Evangelho, pensam em Deus, mas num Deus que idealizaram, um Deus antropomórfico, como se ele fosse um ser humano que estivesse num trono celestial, comandando tudo, mas parece que tudo aquilo que nós percebemos está entregue à própria sorte. Mais uma vez estamos confirmando a nossa descrença, a nossa falta de fé, quando na verdade Deus é onipresente, Ele está em toda parte, Ele é manifesto em nós e fora de nós. Dito isso, quero convidá-los e convidá-las para que nós possamos refletir a respeito do Cristo redivivo na atualidade. Permitam-me iniciar a nossa conversa perguntando, e cada um responda para si: nós guardamos os ensinamentos de Jesus? Ou seja, nós estamos praticando o que o Senhor nos ensinou? Cada um sabe aquilo que tem feito dos ensinamentos do Senhor. Disse Jesus: se me amais,
guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Muito bem. Quando o Divino Mestre Jesus fala que ele iria pedir ao Pai para que o Senhor enviasse um outro Consolador, é porque ele é o primeiro Consolador. É porque nós somos espíritos, filhos de Deus, que precisamos tanto de consolação. Ora, nós não estamos aqui por entretenimento, nós não viemos a este templo, a casa de amparo, nosso lar, para distrairmos. Não. Cada um de nós aqui traz as suas necessidades, os seus anseios. Cada um aqui sabe o tamanho da própria dor, das aflições que carrega, das suas preocupações. Cada um aqui sabe o porquê às vezes se entristece e às vezes ignora o porquê ficou triste. Mas em Jesus nós encontramos a consolação. Mas como nós iremos nos sentir consolados? Prossigamos. Jesus disse que o Consolador ficará sempre conosco. E é interessante, mas quando pensamos no amor infinito de Deus, entendemos também que Ele é a verdade absoluta. Mas as suas leis são reveladas de acordo com o grau evolutivo da humanidade. Até o presente momento, Deus revelou a sua verdade em 3 etapas, em 3 revelações. A primeira, através de Moisés, no Monte Sinai, que nos trouxe, através do Decálogo, a justiça. A segunda revelação, o Divino Mestre Jesus a trouxe, através do seu Evangelho, revelando-nos o amor. E a terceira revelação é o Espiritismo, que nos traz a verdade. É o Consolador prometido por Jesus, que retira o véu da letra, sem dogmatismo, que vem explicitar-nos o porquê existimos, de onde viemos, porque estamos aqui e para onde iremos. Jesus disse: o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Portanto, ele falava da idade, da humanidade à época. Mas nós já estamos suficientemente desenvolvidos para entendermos a mensagem que o Espiritismo nos traz, nos seus 3 aspectos, ressaltando filosofia, ciência e religião. O Consolador, disse Jesus, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje eu quero recordar com os senhores, com as senhoras, um dos mandamentos, talvez o mandamento dos mandamentos, aquele que consubstancia as leis de Deus, e que todos vocês, todos nós já ouvimos e conhecemos. Prestemos atenção. Disse Jesus: ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Será que nós já amamos a Deus desta forma? Será que nós conseguimos amá-lo com essa intensidade? Como está o nosso amor quando nos referimos
ao Senhor Supremo do Universo. Porque existem aqueles que dizem assim: mas por que ele não se apresenta? Por que eu não o vejo? Por que eu não o ouço? Naturalmente, quem assim se expressa está verbalizando aquilo que traz em sua alma, e da nossa parte nenhuma censura, nenhuma crítica. Entendemos por que é assim. Mas Jesus, ele disse-nos que o Espírito de verdade, e aqui simbolizado no Espiritismo, veio ensinar-nos, veio mostrar-nos aquilo que até então nós não compreendíamos. Emmanuel, que fora o guia espiritual do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier, ele nos trouxe uma lição extremamente significativa a respeito deste mandamento maior. E quando nós falamos no amor a Deus, há quem se justifique dizendo: como pode amar aquele que está tão distante? Mas será que está mesmo? E para aqueles que não creem na sua existência, o professor Allan Kardec perguntou aos espíritos da codificação: qual a prova da existência de Deus? E eles responderam numa máxima que aplicais às vossas ciências: não existe efeito sem causa. Procurai aquilo que não é obra do homem, e aí o encontrarás. Diz Emmanuel, na lição Mandamento Maior, que perguntarás: como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Vejamos, Emmanuel, um espírito superior, replicou essa pergunta que é comum a todos nós, enquanto ainda não internalizamos a essência do Evangelho de Jesus em nossos espíritos imortais. Continua o benfeitor espiritual: cala, porém, as tuas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Que incrível! Que maravilha! Que bênção! Primeira questão de O Livro dos Espíritos: quem é Deus? Perguntou o codificador do Espiritismo. E os Espíritos responderam: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E quando Emmanuel fala que também Deus permanece em suas criaturas, então nós podemos presumir que Ele, o Todo-Poderoso do Universo, está em nós, conforme comentamos anteriormente. Ele está em nós e fora de nós. E diz o benfeitor: lembra que se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. E aí ele assevera, ele afirma: é o todo em que nos movemos e existimos. Então Deus é o todo em que nos movemos e existimos. Assim como os pássaros no céu e os peixes no oceano, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Não é por acaso que somos seres essencialmente divinos. Trazemos a centelha do Criador, e essa centelha recebeu no seu influxo primário a determinação
para que um dia ela possa ser plena, para que um dia nós possamos ser seres celestes. E esse estágio em que nos encontramos aqui, muitos de nós aflitos, passando por sofrimentos, por dores às vezes cruciantes, esse estágio ficará apenas nas nossas lembranças, porque o porvir que nos aguarda é de pura felicidade, de espíritos livres das injunções da matéria, de espíritos livres no universo, vivendo em comunhão perfeita com o Criador, a expressão maior do amor e da sabedoria. Nós fomos criados para essa glória. Se assim não fora, o Divino Mestre Jesus não teria renunciado aos seus poderes nas dimensões celestiais e descido a este mundo para trazer-nos a sua mensagem de luz, trazer-nos o seu roteiro, através do qual nós alcancemos a nossa redenção espiritual. Somos seres extraordinários, não nos amamos tanto quanto deveríamos, mas com Jesus nós aprendemos os verdadeiros deveres, primeiro para com Deus, depois conosco e com o próximo. E nós queremos amar esse Deus maravilhoso, mas como fazê-lo? Como é que nós poderemos amar o Senhor das nossas vidas? Diz Emmanuel: escuta a lei sublime do bem e vê-lo-ás sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos. Então, como Deus está nas criaturas, está em nós, nós podemos vê-lo naquele que está sofrendo, naquele que está atormentado, naquele que está fragilizado, debilitado, caído, deprimido, oprimido, naquele que se vê às vezes desesperado. Para ele, nós devemos estender-lhes mãos fraternas. Podemos ver Deus que se expressa na lei sublime do bem em cada um de nós, no necessitado, no coração ignorante que te pede um raio de luz, porque um dos maiores sofrimentos que nós podemos ter em nossa peregrinação enquanto espíritos em evolução é a ignorância. O nosso maior inimigo é a ignorância, porque quem está na ignorância está em trevas, não sabe por onde ir, e aí qualquer caminho serve. Mas com Jesus, a luz deste mundo, nós sabemos qual deve ser o caminho a ser trilhado, porque Ele é o guia e o modelo da humanidade. Então, podemos ver Deus no aflito, na criancinha sem lar, que te estende os braços súplices, rogando abrigo e consolação. Quantas crianças não estão abandonadas neste mundo? Quantas crianças não estão sofrendo? Há pouco tempo, foi veiculada uma notícia de que em certa cidade do nosso país, em determinado shopping center, uma criança foi abandonada pelos pais adotivos. Essa criança tem 10 anos de idade. E depois que os pais foram encontrados, justificaram que abandonaram aquele filho adotivo depois de um mês da adoção, porque era desobediente. E a criança agora está fazendo acompanhamento psicológico, está deprimida, está com desequilíbrios emocionais. Não iremos julgar os pais, mas é uma criança que precisa de amparo, sobretudo de amor,
de cuidados, de acolhimento. E quem estender-lhe os braços amigos estará abraçando Deus, que se expressa em cada um de nós. Vê-lo-ás quem? Deus, inquieto no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes nas periferias das cidades. Quantas mães não estão passando por grandes dificuldades, às vezes desempregadas, outras vezes vítimas de violência, não têm o básico para sobreviverem, mas mesmo assim nós sabemos que os recursos chegarão para esses nossos irmãos, para essas nossas irmãs, porque a caridade é uma lei. Compete-nos, nós que temos condições relativamente melhores do que esses nossos irmãos e essas nossas irmãs, mobilizá-los para que sejam atendidos. Temos as campanhas para arrecadarmos alimentos, roupas, e assim atendermos a todos aqueles que vivem em condições de vulnerabilidade social. Porque é muito fácil alguém dizer assim: ah, mas por que não vai procurar um trabalho? É fácil criticar, é fácil rotular, condenar, julgar, mas nós não sabemos ou por que alguém chegou nessa situação, ou por que aquela família está vivendo daquela forma. Só Deus sabe de tudo aquilo que contribuiu para que aqueles nossos irmãos e aquelas nossas irmãs pudessem ser espíritos passando por essas provações ou expiações. E aqui eu quero lembrar uma frase do nosso Emmanuel, que diz assim: o quadro material da terra não foi formado pela vontade do Altíssimo, ele é fruto da mente humana desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Nós podemos mudar esse quadro material da terra, nós podemos mudar o quadro espiritual da terra, partindo do pressuposto que nós estamos fazendo todos os nossos esforços para vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. E continua Emmanuel nessa lição extraordinária. Podemos ver Deus expectante nas páginas vivas da natureza, aguardando a tua piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. Em a natureza, nós às vezes esquecemos que, se nós não preservarmos o meio ambiente, nós estamos fadados à extinção. Continuemos. Agora, palavras do Cristo, que todos, creio eu, já ouvimos. Ama o próximo como a ti mesmo. Peço licença para perguntar: nós amamos o próximo como a nós mesmos? Alguns exemplos. No trânsito, estamos seguindo na via, atentos ao código da legislação, e de repente vem um motorista ou um motociclista e nos ultrapassa pela direita, nos assustando. E de repente nós percebemos que aquele motorista ou aquele motociclista fechou o nosso veículo.
E aí, mesmo com o susto, nós falamos: que Deus te abençoe, meu irmão. Que os anjos te protejam. Você é meu irmão, você é minha irmã. Eu te amo como a mim mesmo. Perdoe, meus irmãos, a ironia. Porque eu conheço alguém que certa feita que, diante de um comentário desse, disse assim: vai com Deus, porque você vai precisar dele lá na frente. Isso não pode. Isso não pode. Isso é falta de amor. Quando nós passarmos por situações semelhantes, vamos realmente pedir a Deus que abençoe aquele irmão, aquela irmã. Porque será que não tem alguém naquele carro passando mal, infartando, tendo uma crise convulsiva, uma crise renal? Dizem que diante da cólica de rins, ninguém é forte, ninguém é melhor do que ninguém. Não vamos desejar, mas quem diz eu não preciso de ninguém, espero que não tenha cólica de rins. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. E já falamos em outras oportunidades a respeito do perdão. Existem aqueles que dizem assim: eu perdoo, mas não torne noutra. Eu perdoo, mas não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Então não perdoou, criatura. Eu perdoo, mas Deus há de fazer justiça, há de vingar-me. Aqui se faz, aqui se paga. Não perdoou, não perdoou. Porque quando perdoamos, nós esquecemos. Esquecer neste caso, não estou falando de questões fisiológicas, biológicas, neurológicas, não. Isso é problema de memória. É você recordar-se da ofensa e não desejar que aquele que te ofendeu sofra. E se ficar sabendo que aquele que foi seu ofensor está sofrendo, que você vai ajudá-lo, pagando o mal com o bem. E eu quero voltar à primeira pergunta: nós já estamos guardando os ensinamentos de Jesus? Nós já estamos tendo essas atitudes? Cada um sabe de si. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. O que quer dizer isso? O Senhor não interditou que cada um deva preservar-se, proteger-se, mas neste caso é para que nós não desejemos o mal para aquele que está praticando o mal contra nós. Não é sermos subservientes, e sim sermos humildes, porque o humilde não se considera melhor do que quem quer que seja. Ser misericordioso, ter compaixão, usar de empatia, colocar-se no lugar do outro, da outra. Certo dia, vi alguém dormindo na calçada, e é um conhecido jovem que sofre de dependência química, é escravizado pela drogadição, e não tenho dúvidas que espíritos vampirizadores estão sugando as suas energias. E aí uma pessoa disse-me, eu estava passando de carro na rua, falou assim: mas ele escolheu estar desta forma. Aí eu disse: não creio, mas o seu vício escolheu, e compete-nos o acolhimento e não o julgamento. É o que Jesus espera de nós, porque aqueles que o procuravam, os chamados pecadores, ele sabia o que todos haviam feito, ele conhecia a história de cada um que se aproximava dele,
Porque quando o Senhor nos olha, Ele sabe os nossos nomes, as nossas experiências, aquilo que nós vivenciamos no pretérito. Ele conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Ele sabe tudo de nós. No entanto, Ele nos olha com amor. E não importa o que nós fomos até aquele momento de encontrá-lo, mas sim o que seremos a partir do momento que nós estivemos com Ele. Se Jesus nos convidar para uma entrevista e nos perguntar: filho, filha, você está praticando o que eu ensinei? Não quero deixar ninguém preocupado, mas reflexivo, porque é uma pergunta que eu formulo a mim. Resplandeça a tua luz. Todos nós temos luz, mas às vezes essa luz não brilha, porque ela está envolvida nos sentimentos infelizes que nós ainda cultivamos, como a mágoa, o ressentimento, a inveja, o ciúme, a preguiça, enfim. Precisamos trabalhar os nossos sentimentos. E através da caridade, nós conseguimos essa luz que todos trazemos em nossas almas imortais, para que ela resplandeça. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que quer dizer isso? Todos nós, quando nos entregamos aos vícios morais, que eu elenquei há pouco, as atitudes menos dignas, nos permitimos a predominância das nossas más tendências, nós somos considerados mortos. Mas com Jesus nós temos vida, e vida plena. Diz Joana de Ângeles, a que fora mentora do saudoso médium Divaldo Pereira Franco, que não fosse Jesus reencarnacionista, e toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa, com o consequente crescimento para a liberdade a que aspira. Então, nós às vezes nos perguntamos: por que estamos passando por essas provas? Se as causas dos nossos sofrimentos não são desta existência, presumimos à luz do Espiritismo que são de existências pretéritas. E confirmando, ratificando, recordando o que já foi dito em outras ocasiões, e aqui replicamos os ensinamentos dos Espíritos sábios. Antes das nossas reencarnações, nós escolhemos as nossas provas. Alguém diz assim: eu não escolhi. Escolheu sim, meu irmão. Escolheu sim, minha irmã. Porque nem todos nós que passamos por aflições estamos pagando débitos, mas é possível que a maioria de nós esteja, porque todos nós, mais ignorantes, erramos mais sábios, mais amorosos, erramos menos, mas nenhum de nós ficará entregue à própria sorte. Ah, mas eu queria ter uma vida diferente. Comece agora fazendo o seu melhor, vivendo os ensinamentos de Jesus, que na próxima existência você estará numa condição mais feliz, porque o destino depende de nós. Existe aquilo que nós não podemos interferir, as vicissitudes da vida, mas todas elas servem para que as nossas potências espirituais possam se desenvolver, conforme também já comentamos.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos às vezes as enfermidades, e aqui tem aquelas eventuais, tem aquelas que são crônicas, tem aquelas que às vezes martirizam, torturam, doenças que são consideradas incuráveis, mas muitos irmãos e irmãs que já passaram por essas experiências, conquistaram a cura. Nós dizemos, todos nós, que primeiro Deus, depois saúde, porque se você perde a saúde, a vida perde a graça. Não é assim que nós pensamos? Mas se nós entendemos à luz do Espiritismo que a dor tem a função pedagógica de libertar-nos da nossa condição de inferioridade, então a vida não vai perder a sua graça, não vai perder a sua luz, porque nós veremos nela a oportunidade bendita para a nossa remissão espiritual. Isso não quer dizer que nós não devamos procurar tratamentos, fazermos uso de medicamentos, de buscarmos o socorro, não só na medicina terrestre, mas também como neste lar, nesta casa de amparo, nosso lar, a medicina do plano espiritual, que os nossos amigos espirituais exercem com amor, com devotamento, com abnegação, tudo isso em nome de Jesus. E Jesus não se cansa de nós, Jesus não desiste nunca. Que bênção, que maravilha saber que Ele nunca desistiu de nenhum de nós, e seus recursos são inesgotáveis, e eu desejo do fundo da minha alma que cada um aqui receba o que veio buscar, em nome de Jesus, que todos nós saiamos desta casa abençoada, levando conosco as dádivas divinas da saúde, do entendimento, da luz, para que possamos prosseguir em nossas vidas com os passos firmes, tendo fé robusta e verdadeira em Deus, em Jesus e também em nós mesmos, porque nós poderemos fazer muito, porque se assim não fora, Jesus não teria dito: vós sois deuses. Se somos deuses, trazemos em nós, ainda de uma forma muito pequena, aquelas potências em que Jesus é a expressão maior, porque um dia todos nós seremos espíritos puros e perfeitos, vivendo uma felicidade eterna. Que o Senhor nos abençoe a todos, com saúde, com paz, alegria, fé, esperança e caridade. Vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, gratidão, Senhor, pelos ensinamentos maravilhosos que o Senhor nos trouxe, mostrando-nos, Senhor, a nossa condição divina, que cada um de nós, Senhor, possa sentir a sua presença, iluminando os nossos sentimentos, guiando os nossos pensamentos, enobrecendo as nossas palavras e atitudes. Sê conosco, Jesus, e envolvemos nesse instante, Senhor, em nossos pensamentos fraternos, os nossos irmãos que sofrem, que choram e que lamentam a sorte adversa. Abençoados sejam, Senhor, onde quer que se encontrem. Estejam eles no plano material, bem como no plano espiritual.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Que o Senhor nos abençoe a todos. Gratidão, meus irmãos e minhas irmãs.